Olá a todos, eu sou o Thiago Alves, sou orientado pela professora doutora Heloíse Botelho e é com imensa satisfação que compartilharei um pouco sobre o que foi estudado ao longo desse ano, mais especificamente sobre as iniciativas de turismo de base comunitária em unidades de conservação. Portanto, o que é uma unidade de conservação? Bom, as unidades de conservação são um tipo de área natural protegida com o propósito de conservar a biodiversidade, sendo regidas através da Lei de número 9.985, do ano de 2000, o qual cria e estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Esse feito contribui para um avanço referente às metas de Aichi, proveniente da Convenção da Diversidade Biológica, o qual o Brasil faz parte. Essas metas, elas têm por objetivo tratar das causas fundamentais da perda de biodiversidade, sendo ao todo 20 metas que visam atingir esse objetivo. Ainda com base no SNUC, as unidades de conservação elas são caracterizadas em dois grupos: as de uso sustentável, que tem como objetivo básico conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcelas de seus recursos naturais, e as unidades de conservação de proteção integral, que tem premissa básica apenas a preservação da natureza, sendo possível apenas o uso indireto de seus recursos naturais, sendo passíveis de exceções previstos previamente com base no plano de manejo da unidade, que apesar do documento ser obrigatório em todas as unidades de conservação, nem todas possuem. Portanto, as unidades de conservação elas apresentam aspectos, sejam eles naturais ou culturais, que as tornam atrativos para a visitação. Para que a atividade turística seja realizada de forma ordenada e que não comprometa a biodiversidade dessas áreas protegidas, a infraestrutura é necessária e de suma importância para a implementação de serviços de visitação. Porém, além da unidade de conservação possuir infraestrutura, ela precisa também do apoio e participação da comunidade local para que seja possível a realização da atividade turística. Bom, falarei um pouco sobre o turismo de base comunitária no contexto das unidades de conservação. Bom, o TBC ele é uma das formas de organização social protagonizado por povos, comunidades tradicionais e locais que oferece serviço e infraestrutura de apoio à visitação em unidades de conservação. A partir desse protagonismo, é capaz de promover interações sociais com os visitantes, a fim de valorizar a história e cultura local, além de promover um desenvolvimento socioeconômico na região. Além disso, a utilização sustentável da região para fins recreativos e educativos, além de existir um compromisso com a valorização e proteção do patrimônio natural e cultural, e de promover geração de renda complementar. Ainda na conceituação, eu decidi trazer dois conceitos por parte de órgãos importantes para a atividade turística nesse contexto, que é o Ministério do Turismo e o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio. De acordo com o Ministério do Turismo, o turismo de base comunitária é um modelo de desenvolvimento turístico orientado pelos princípios da economia solidária, associativismo, valorização da cultura local e principalmente protagonizado pelas comunidades locais, visando a apropriação por parte dessas dos benefícios advindos da atividade turística. Enquanto para o ICMBio, o TBC é compreendido como um modelo de gestão da visitação protagonizado pela comunidade, gerando benefícios coletivos, promovendo a vivência intercultural, a qualidade de vida, a valorização da história e da cultura das populações, bem como a utilização sustentável para fins recreativos e educativos dos recursos da unidade de conservação. E para a viabilização da visitação nessas áreas protegidas, são firmadas parcerias com a iniciativa privada ou com o coletivo local, com órgãos não governamentais, e essas parcerias, elas possuem ou não fins lucrativos, dependendo de cada parceria firmada. Tem sido recorrente e também noticiado
o Programa de Estruturação de Concessões de Parques Estaduais, do BNDES. O banco tem financiado diversos estudos para viabilizar projetos de concessão. E um dos casos famosos é o da concessão do Parque Estadual do Jalapão, em Tocantins. O projeto ele foi cancelado pelo governador do estado após ouvir a comunidade local em uma audiência pública para discutir o tema. Para você ver como a comunidade local ela tem força, ela consegue se impor em decisões como um projeto de concessão. O governador, em exercício, o governador Vanderlei Barbosa, após participar de uma audiência pública, ao qual houve o apelo, ele decide cancelar a concessão do Jalapão. De acordo com ele, foi o clamor popular que o fez tomar tal decisão. Bom, e agora falaremos sobre o objetivo do estudo, né? No qual ele tem como objetivo identificar iniciativas de turismo de base comunitária em unidades de conservação no território brasileiro, assim como as parcerias existentes no contexto das unidades de conservação, com o propósito de analisar as possibilidades e desafios para a consolidação de políticas públicas. E para atender esses objetivos, foram realizados procedimentos metodológicos, como a pesquisa bibliográfica no nono Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social, o SAPIS. Esse evento foi no ano de 2019 e ele concentra um importante debate entre ambiente e sociedade. Então, achei interessante fazer uma pesquisa nos anais desse evento para identificar iniciativas de turismo de base comunitária. Outra pesquisa bibliográfica também foi realizada no portal Publicações e Turismo, por conta do portal concentrar todas as revistas científicas brasileiras do campo do turismo. Além disso, também foi feita uma busca por notícias jornalísticas em diversas fontes sobre parcerias, turismo de base comunitária e também unidade de conservação. E também houve uma pesquisa exploratória sobre iniciativas de turismo de base comunitária na rede social do Instagram. E a partir dessa busca, dessas pesquisas, foi elaborada uma planilha com as iniciativas e as características da unidade de conservação. Características essas como latitude, longitude, se a unidade de conservação possui um plano de manejo, um conselho, entre outras informações. Porém, eu achei interessante trazer como resultado o resultado em si em forma de gráfico e não de planilha, para não tornar a apresentação um pouco cansativa, né? E aí, ao todo, foram identificadas 49 iniciativas de turismo de base comunitária. E nesse primeiro gráfico, desse total de 49 iniciativas, 14 iniciativas estão no grupo de proteção integral, o que representa aí 28,6% do total, enquanto 35 iniciativas estão inseridas no grupo das unidades de uso sustentável, que são a maioria, né? Os 71,4% do todo. No segundo slide, ele diz o segundo gráfico, ele diz respeito ao grupo de proteção integral, no qual 11 iniciativas são realizadas em parques nacionais, o que diz respeito aí a 78,6%. Duas são realizadas em parques estaduais, o que diz respeito a 14,3%, e apenas uma iniciativa está inserida em uma estação ecológica. Enquanto no segundo gráfico, diz respeito aos grupos de uso sustentável, no qual
13 iniciativas foram identificadas em área de preservação ambiental, o que eu simplifiquei aí de APA, o que diz respeito a 37,1%. 5 iniciativas são encontradas em florestas nacionais, que diz respeito a 14,3%. 5 iniciativas em reservas de desenvolvimento sustentável, que eu abreviei para RDS. Inclusive, essa categoria são unidades de conservação, predominantemente unidades de conservação estadual, e 12 iniciativas estão inseridas em reservas extrativistas, o que diz respeito a 34,3%. E nesse último gráfico, eu decidi trazer as regiões onde essas iniciativas e as unidades de conservação estão inseridas. Bom, 13 iniciativas estão inseridas aqui na região sudeste, o que diz respeito aí a 26,9%. 5 estão na região sul, o que diz respeito a 9,6%, enquanto 15 se localizam-se na região do nordeste, os 30,8%, e por fim, a grande, mas não tão grande fatia, os 32,7%, que diz respeito a 16 iniciativas inseridas na região norte. Eu não cheguei a trazer esse dado, mas ao longo da pesquisa eu achei curioso a predominância de estudos e informações de unidades de conservação federais. Dessas 49 iniciativas que eu encontrei, apenas 7 estão inseridas em unidades de conservação estaduais, o que pode gerar um debate ou até mesmo um produto de pesquisa mais à frente. Bom, e sobre a conclusão, é importante salientar que as parcerias realizadas em unidades de conservação devem possuir a finalidade de viabilizar o turismo, mas também devem levar em consideração a inclusão social, ou seja, todos os autores envolvidos nesse processo de parceria, pois as unidades de conservação elas são um bem público. Cabe ao poder público também realizar esse processo de inclusão, de envolver todos os autores nesse processo, assim como foi feito no Jalapão, no qual era notório uma rejeição do processo de concessão do Parque do Jalapão e, de certo modo, foi atendido pelo governador em exercício do estado. Então, as iniciativas de base comunitária elas precisam ser reconhecidas como proponentes de serviços e atividades, visto que o turismo de base comunitária ele não se limita ao envolvimento da comunidade apenas por indicadores quantitativos de emprego e renda. Ele vai muito além disso. E também é necessário o engajamento e participação da comunidade local na atividade turística e também nas tomadas de decisões, como foi exemplificado anteriormente no slide. Bom, aqui está a referência. Agradeço pela compreensão, espero ter sido claro e espero ter passado os resultados, a mensagem do meu estudo. Muito obrigado.